Isso já estava presente no exame de junho de 2007. Tá? Já tinha esplenomegalia também e algumas colaterais já desenvolvidas aí no hilo hepático e na parede vesicular. Então, em abril de 2015, ele dá entrada lá no Hospital Quinta D'Or, com um quadro de hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago. Tá? É feito tratamento padrão para hemorragia e hipertensão porta. Esse paciente começa a profilaxia secundária para hemorragia digestiva alta com ligadura elástica e beta-bloqueador. Na investigação, ele tinha sorologias virais negativas, não tinha história de uso de álcool e apresentava provas de função hepática dentro da normalidade. Uma albumina sérica de 4,6, um INR de 1,1, bilirrubina também 1,13 e 51 mil plaquetas. Tinha uma ultrassonografia, a gente fez o acompanhamento com ultrassom com Doppler do sistema porta, e sempre mostrava uma trombose parcial do tronco da veia porta, com trombose completa do ramo esquerdo, e uma trombose do ramo anterior direito. Tá? Então, esse paciente vinha em acompanhamento ambulatorial, naquele momento não estava em uso de anticoagulante, e em fevereiro de 2017, ele apresenta um novo episódio de hemorragia digestiva alta, tá? Também por varizes de esôfago, mantinha também a função hepática preservada, 59 mil plaquetas, foi tratado seguindo aí os protocolos para tratamento de hemorragia digestiva por varizes em pacientes com hipertensão porta, e por ser um segundo episódio, a gente aventou a possibilidade de tratar ou de fazer uma profilaxia secundária um pouco mais definitiva, um paciente que aparentemente estava tendo hemorragia de repetição. Para isso, a gente optou por fazer um estudo de uma angiotomografia para avaliar os vasos do sistema porta. E aí, essa angiotomografia mostrava e evidenciava uma trombose parcial da veia mesentérica superior, que se estendia ao tronco da veia porta, uma trombose completa da veia porta esquerda, e a veia porta direita e os ramos intrahepáticos encontravam-se perto. Tá? Essa tomografia já mostrava também uma discreta dilatação biliar intrahepática, um ascite leve e colilitíase, uma formação que vai ser importante aí mais para frente no caso. Tá? Então, nesse momento, a gente discutiu a possibilidade de colocar um TIPS, era a primeira angiotomografia que o paciente tinha, feita pela gente. Então, a gente discutiu se essas alterações já eram crônicas, ou se esse paciente estava tendo progressão de trombose ou não. E a gente faz a sessão multidisciplinar, que era chamada de Bom Dia Fígado, é chamada de Bom Dia Fígado, né? E naquele momento foi definido por não colocação do TIPS. E também se optou por não iniciar anticoagulação para esse paciente. Ele vinha em acompanhamento ambulatorial, de 2017 até dezembro de 2019, não tinha apresentado nenhuma alteração clínica maior, nenhum quadro de descompensação maior, nenhum novo episódio de hemorragia digestiva, vinha fazendo sessões de ligadura elástica e utilizando o propranolol como profilaxia. E no ultrassom com Doppler do sistema porta, de dezembro de 2019, já mostrava sinais de que pudesse estar tendo algum tipo de progressão de trombose. Tá? O Doppler apresentava aí a veia porta direita com trombo parcial, ocupando quase a totalidade da luz do vaso, e a veia mesentérica superior não foi possível ser avaliada. Diante disso, a gente questionou se havia progressão de trombose ou não, e solicitou uma nova angiotomografia de abdômen. E aí, nessa angiotomografia, o que vinha de alteração era trombose da veia porta extrahepática e trombose da veia porta direita, que a gente entendia aí como uma progressão da trombose inicial desse paciente. A gente estava em processo de discussão de anticoagulação, quando, em fevereiro de 2020, o paciente interna, novamente no Hospital Quinta D'Or, interna com uma dor intensa em hipocôndrio direito, ele tinha uma vesícula biliar palpável naquele momento,
e é realizado um novo exame de imagem, que a princípio não mostra grandes alterações em relação à trombose, e evidencia de uma forma um pouco melhor aí com a progressão da biliopatia portal, né, que é uma dilatação biliar intrahepática. Esse paciente foi avaliado pelo cirurgião, a gente fez diagnóstico clínico de colicistite, por conta de colaterais perivesiculares, e a idade do doente, a possibilidade de sangramento posterior à cirurgia, foi indicado aí tratamento conservador. Então, a gente tratou esse paciente com antibiótico terapia e optou por realizar um tratamento através de radiointervenção, onde foi realizada a drenagem percutânea da vesícula biliar. Tá? O paciente permaneceu aí cerca de um mês com um dreno, e o dreno foi retirado em março do mesmo ano. Em 2020, como todo mundo sabe, veio a pandemia, né, e a gente só voltou a ter contato com esse paciente numa segunda internação dele, no ano passado, em outubro, quando ele interna novamente por colicistite. Tá? Só que dessa vez uma colicistite complicada com a perfuração do fundo da vesícula. Novamente foi iniciado o antibiótico, ele estava apresentando uma piora da ascite, uma piora da hipertensão portal. Foi realizada paracentese nesse paciente, a gente retirou 4 litros e investigou a possibilidade de se tratar de um coliperitônio. E, novamente, a gente optou por realizar a drenagem percutânea da vesícula biliar por radiologia intervencionista. Tá? A gente entendia, na ocasião, que esse quadro de colicistite estava sendo potencializado ou desenvolvido por conta da biliopatia portal, em virtude aí da compressão da via biliar, dos ductos biliares por conta de colaterais. Discutimos o caso com a endoscopia para avaliar a possibilidade de realização de CPRE, mas por conta das colaterais e do risco de sangramento posterior ao exame, não foi realizada a CPRE, a gente contraindicou, e discutindo com a radiologia intervencionista, optamos aí por realizar um procedimento para tentar diminuir a hipertensão portal desse paciente. Ele foi submetido à angioplastia da via porta e da mesentérica, foi colocada uma prótese e realizada a embolização das colaterais perivesiculares. Tá? Ele recebeu alta em dezembro do ano passado, em uso de rivaroxabana, tá? E já anticoagulado, e apresentava uma diminuição nos marcadores da função hepática, a albumina já estava um pouco mais baixa, de 3, o INR um pouquinho mais elevado, mantinha aí os níveis de plaqueta baixos também. Esse paciente retornou ambulatorialmente com a gente no mesmo ano, em dezembro do ano passado. Ele estava em bom estado geral, não tinha sítio, exame físico, estava clinicamente estável, sem queixa álgica, sem nenhuma alteração clínica decorrente aí da hipertensão porta ou da colicistite. E a gente solicitou uma angiotomografia de controle, que foi realizada agora, em janeiro de 2020, e nessa angio-TC evidenciava aí que a prótese que foi colocada na via mesentérica superior encontrava-se trombosada. Tá? Mantinha a trombose completa do ramo esquerdo da veia porta, e o ramo direito apresentava trombose parcial, mas a princípio não é descrito, a gente vai ver as imagens, a trombose da porta extrahepática, como se via na outra angiotomografia. Tá? Então, resumindo o caso, é um paciente de 82 anos, masculino, que a gente acredita que se trata de um quadro de hipertensão portal não cirrótica, por trombose de porta, por provável causa inflamatória, infecciosa, em virtude do abscesso hepático em 2007. A gente fez um estudo para pesquisar fatores de trombofilia e a gente não encontrou nenhum fator de trombofilia associado. É um paciente que vem evoluindo com hipertensão porta, que complicou com ascite, 2 episódios de hemorragia digestiva, biliopatia portal, que determinou um quadro de colicistite, e a gente observou durante
todo esse acompanhamento, evidências aí de progressão da trombose. Então, esse é o caso. Enfim, agora eu vou passar a palavra aqui para o Jaime e para o Antônio, para eles apresentarem as imagens. Gilberto, eu combinei com o Jaime, ele vai apresentar as fases iniciais, que ele está com o exame inicial, e as imagens mais recentes eu vou apresentar, tá bom? Então, Jaime, pode compartilhar aí a tela. Então, vou abrir aqui primeiro o exame de 2017. Que foi quando começou tudo. Está dando aqui. Espera aí, só um segundo. Qual que é a mensagem, doutor? Está dando falha no compartilhamento. Agora foi. Foi. Então, temos aqui o corte axial. Esse é o exame de 2017. E o que a gente vê é, vindo de cima para baixo, aqui o ramo direito da porta bem calibroso e com uma trombose parcial. À medida que a gente vai descendo, tem vários colaterais aqui no lado esquerdo e alguma dilatação biliar intrahepática, mas o tronco mesmo da veia porta esquerda a gente nunca vê, né? Seguindo mais para baixo aqui, a gente vê que tem o tronco da veia porta pérvio, mas muitos colaterais aqui ao longo do hilo, e essa vesícula biliar já bastante distendida, e todos esses pontinhos aqui são vasos em torno, são vasos do plexo pericolecístico, que são colaterais. Já desculpa te interromper, eu não estou vendo rolar as imagens, não sei se é só eu. Não está rolando, não. Não está rolando, não, nem a seta aparecendo. Está aparecendo só uma foto de uma. Só está um plano coronal. Então, peraí. Talvez seja mais viável compartilhar a tela inteira, ao invés de compartilhar somente a imagem, que daí você consegue mostrar. Agora passou. Passou o axial? Perfeito, está no axial. Ótimo, Jaime. Ela estava dividida em dois aqui. Então, ó, de novo, lá de cima para baixo. O trombo parcial na veia porta aqui. E agora deu uma... Acelerou tudo aqui, peraí. É que esse é um exame que não dá para a gente... Eu até pensei em fazer os slides, mas assim, a gente não tem como ter essa noção dinâmica, né, do posicionamento dos vasos só com uma imagem estática. Então, aqui está o trombo parcial na veia porta direita. A veia porta esquerda, tronco, a gente não vê. E esses colaterais aqui, com a dilatação biliar. Aqui a dilatação biliar, os colaterais no hilo. E aquela vesícula biliar que acompanha o paciente em todos os exames, a vesícula biliar distendida. E esses pontinhos com mais densidade aqui são vasos do sistema colecístico. Descendo aqui, ó, aqui é o tronco da veia porta, a veia esplênica e a veia mesentérica aqui estava trombosada, ou pelo menos sem fluxo aqui, né, nesse momento aqui do exame.
Deixa eu trocar aqui para o... Melhor compartilhar a tela toda, né? Sim. Em 2019, vou pular aqui para 2020, tá? Eu acho que o exame é bem parecido. 2019 não teve muita... Aqui, de novo, aquele padrão da veia porta parcialmente trombosada. Agora você vê que o trombo parcial da veia porta direita ele é maior. Continua aquela dilatação biliar mais no lobo esquerdo. E persiste o aspecto, né? A gente não tronco da veia porta esquerda, a gente só vê intrahepático, mas a gente não vê o tronco mesmo. Então, aquele ramo intrahepático ali nutrido por colaterais. Ele tem um estômago um pouco paredes espessas. A gente pode ver que o cólon esquerdo também tem paredes espessas. Nesse momento aqui, ó, tem uma certa infiltração em torno da vesícula biliar, é aquele quadro da colecistite que o Gilberto descreveu. Você vê que tem nível. Esse nível mais denso aqui, isso é lama biliar depositada. E o trombo se estende aqui para o início da veia mesentérica superior. Um trombo parcial da veia mesentérica superior. E esses colaterais todos em torno da vesícula biliar. Aí foi feita a drenagem, não é, Gilberto? Foi realizada a drenagem nesse momento, fevereiro de 2020. Tá? Se o Salas quiser entrar para mostrar o procedimento e as imagens, que aí fica mais... Pode ser, porque esse caso foi discutido com a cirurgia e a cirurgia sabiamente não quis encarar, né? A gente pode ver de novo aqueles vasos todos em volta ali da veia, da vesícula biliar, quer dizer, é um acesso cirúrgico muito difícil. Deixa eu mostrar, que aí eu mostro o que a expressão geográfica disso daí. Vou passar rápido aqui. Bom, a história, aqui bom, na discussão, eu vou resumindo aqui a história, porque na discussão da colecistostomia, existem vários trabalhos, principalmente antigos, né, falando sobre a colecistostomia, que é bastante interessante para esses pacientes que não têm condição cirúrgica. Então, vou resumir nesse aqui, que foi um artigo que revisou artigos de quase 30 anos, e eles consideraram que, para os pacientes de alto risco, isso leva a uma resolução imediata desses sintomas. E só não ficou muito claro se a colecistostomia percutânea, se ela diminui o tempo de duração hospitalar. A mortalidade, em geral, é baixa, a mortalidade do procedimento é muito baixa também, e a complicação mais comum é o deslocamento desse catéter. Só que você tem uma taxa de recorrência relativamente alta, que é até 20%, já que esses pacientes também não são tratados de outra maneira, né? E existe até uma taxa dos pacientes que não chegaram à colestectomia laparoscópica. Então, nesse paciente aí, em fevereiro, o que foi feito foi a punção daquela vesícula guiada por ultrassom. Então, uma agulha aqui na vesícula. Aqui a passagem de um catéter.
Então, aqui aspirando essa bile espessa, nessa época a gente aspirou quase 300 ml de bile espessa. Ele ficou com antibiótico terapia e teve essa resolução que foi bem interessante, né? Ele saiu do quadro. É necessário que o paciente fique com catéter pelo menos 40 dias para criar para amadurecer esse trajeto percutâneo. E foi o que ele fez, por isso que ele tirou esse catéter em março. Então, o catéter aqui, essa imagem do catéter aqui no leito da vesícula, né? E aí, então, nessa tomografia, que eu editei algumas imagens assim, voltadas para o que eu queria para o tratamento, já que a gente depois optou por fazer angioplastia. Então, era uma veia esplênica pérvia, uma tronco de porta com sinais de recanalização parcial, e aquela veia porta direita parcialmente trombosada, e o que era estranho aqui você não vê nenhum ramo intrahepático. E você não vê o ramo esquerdo da porta também. E aquela vesícula gigante. Essas colaterais muito grandes aqui no infundíbulo da vesícula e aqui ao redor da vesícula também. Essas imagens são bem editadas aqui, mas por isso estou dizendo voltadas para o que eu estava pensando em tratar. Aqui a mesentérica parcialmente trombosada e aqui numa outra imagem. Então, e uma gástrica esquerda grande com colaterais indo lá para o fundo gástrico e esôfago. Em novembro, ele reinterna com outro quadro de colicistite e a gente faz uma nova drenagem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver os vídeos. Então, isso aqui é o vídeo, a punção da vesícula. E aqui, então, aspirando aquele conteúdo todo da vesícula, já quando já está com catéter. Né? Então, foi implantado nessa época um catéter 12F. Nesse momento, foi aspirado material purulento. A gente aproveitou, fez uma paracentese de 4 litros. E aí, então, esse caso foi rediscutido. E aí, então, a gente optou por tentar essa angioplastia da mesentérica superior e essa embolização das varizes perivesiculares. Então, foi feita uma punção percutânea do ramo portal direito. Aqui é uma visão, a angiografia, por isso que eu estava falando como era a expressão angiográfica dessa imagem da tomografia. Então, uma esplênica calibrosa, uma veia gástrica esquerda calibrosa também, aqui está a mesentérica superior. Essa colateral bizarra aqui vindo para o infundíbulo da vesícula, aqui com subtração. Você não vê nenhum ramo intrahepático, só tem essa miríade de colaterais aqui enchendo aqueles ramos intrahepáticos. Uma veia porta, o ramo direito da porta, todo bizarro também aqui, dilatado, com inúmeras colaterais também. Isso até na discussão, se isso aqui daria para fazer um TIPS, eu acho que ele já tem uma hipertensão muito grande. Se eu faço um TIPS aqui e diminuo o regime de pressão aqui, já não vai mais sangue nenhum da porta para o fígado. Então, até isso, acho que a gente discutiu também, eu acho que a minha impressão é que se fizesse um TIPS aqui, ele ia acabar entrando em insuficiência hepática, talvez, ou contar com a sorte de que a artéria mesentérica, a artéria hepática, conseguisse nutrir o fígado totalmente. Então, a gente cateterizou esse ramo, essa colateral aqui que é em torno da vesícula. Isso aqui já é o cateterismo seletivo. Então, isso aqui é um infundíbulo da vesícula. E essas colaterais aqui em volta. E dessas colaterais saíam milhares de raminhos que iam pacificando alguns ramos intrahepáticos. Então, essa aqui era a visão uma reconstrução aqui da angiografia. Então, aqui eu fiz um resumo. Então, você tinha essas colaterais no infundíbulo da vesícula, milhares de raminhos aqui ligando uma veia da perivesicular com esses ramos intrahepáticos. Isso aqui era a parede da vesícula. E aqui está o nosso catéter de colecistostomia. Então, por isso que eu disse que, sabiamente, o cirurgião não quis encarar, porque ele ia chegar e ia encontrar isso aqui num paciente de 82 anos, com hepatopata, era isso aqui que ele ia encontrar na frente. Né? Então, a gente a gente embolizou, a ideia era embolizar todos esses ramos, essas colaterais perivesiculares, para ver se a circulação se refaz por algum outro caminho. Então, aqui colocando molas, obviamente 3 horas depois, né? Bota um monte de molas aqui molas e cola naqueles ramos mais proximais.
depois uma outra mola mais proximal para fechar um pouco daqueles ramos que estariam no infundíbulo. Então, isso aqui é o pós-embolização e esse aqui é o pré-embolização. Aqui à esquerda está o pré-embolização. Está mostrando que a gente conseguiu uma redução bem significativa daquelas colaterais. Depois disso, baseado naquela imagem da tomografia, a gente partiu para a angioplastia da mesentérica superior, também na ideia de tentar reduzir essas colaterais. E a gente colocou um stent aqui bem justo na desembocadura da mesentérica superior com a esplênica. Então, aqui, no final, a gente embolizou o trajeto transhepático, a gente sempre faz isso, né? Coloca uma mola e sai embolizando com cola, e essas aqui são as molas e um pouco de cola que a gente deixou naquela embolização daquelas colaterais. Ele teve alta em dezembro, e saiu com anticoagulação com rivaroxabana e acompanhamento ambulatorial. Repetiu a tomografia dia 6/1 e mostra talvez uma redução dessas colaterais aqui e já uma trombose do stent. O Antônio agora vai mostrar essa tomografia com mais detalhes. Pode seguir, Antônio. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Vou passar rapidamente dos exames que eu tive aqui. Ele teve um exame em 20/10, tá? Possivelmente foi... Eu sou a fase aqui pós-pandemia, né? Exames pós-pandemia. Então, aquela que ela retorna, né? Que o Jaime já comentou sobre esse ramo portal direito, né, que estava pérvio. Para mim, isso aqui é o desenvolvimento de uma colateral parcialmente trombosado, né? Ele vicariou aqui mais os segmentos anteriores, possivelmente com maior nutrição portal. Aqui está a veia hepática direita, então os segmentos posteriores atrofiaram. É comum na trombose portal você fazer áreas de vicariância e atrofia, dependendo do tipo de regime vascular portal que fica. Tá? Aquele padrão que ele tinha de dilatação de via biliar por biliopatia portal vascular segmentar relacionada aos segmentos mais 2 e 3, um pouquinho do 4, e aqui aquela confusão realmente que tinha próximo ao infundíbulo. Interessante que a gente vê biliopatia portal vascular e fibrótica, mais relacionada à obstrução de ductos biliares de vesícula biliar, a primeira vez que eu vi, um caso super interessante. Tá? Então, aquela confusão que estava ali no hilo hepático. Posteriormente, deixa eu só... Ele faz esse exame aqui, que eu acho que é o exame que ele chega com quadro de abdômen agudo. E a quantidade de líquido aumentou, e o que é interessante é que ele faz, ao nível do fundo da vesícula biliar, meio que uma solução de continuidade. Tá? Essa vesícula biliar ela tem a parede, e aqui uma solução de continuidade, com extravasamento de conteúdo vesicular, possivelmente para a cavidade, ou parcialmente bloqueado aqui, para uma coleção. Foi, na verdade, o momento que ele fez a ruptura, né, do fundo da vesícula biliar com um quadro de colecistite aguda. Henrique, você sabe se o dreno foi um dreno que foi acessado no fundo da vesícula biliar, pelo fundo da vesícula biliar? Foi, né? Então, talvez, né, tenha propiciado isso aqui mediante ao sistema hipertensivo obstruído aí da dificuldade de drenagem da vesícula, né? Pode ser que tenha favorecido essa ruptura aí. É possível, porque você tem que esperar ter uma maturação do trajeto para tirar esse catéter, né? Uhum. Eu acho que é bem provável, sim, bem possível, né? Esse caso é tão bizarro que não tem... Difícil a gente prever alguma coisa, né? E aqui eu estou observando de lado a vesícula biliar, vou tentar aumentar aqui para vocês, ó.
tá? Aqui eu fundo a vesícula biliar, ó. Então, aqui eu vou em direção ao fundíbulo, olha a confusão de vasos que tem em relação ao fundíbulo, e agora eu estou andando em direção ao fundo. Quando a gente vai para o fundo, ó, a solução de continuidade está aqui, ó, tá? Na mãozinha. Tá? Por fim, aqui no plano coronal, mesmo raciocínio. Lá na frente, talvez o plano coronal seja o menos adequado aí para a gente ver, porque ele foge um pouquinho do plano, tá? Então, aqui a vesícula biliar e aqui, ó, a solução de continuidade. Eu estou lá na frente da vesícula biliar, estou chegando para trás, chegando para trás, ao nível do infundíbulo, olha a confusão vascular. Tá? Por fim, ele faz o exame, que é o exame pós-procedimento do Henrique, né? Já esse ano. Tá? Então, nesse ano, os achados são similares, né? Aqui, aí vai estar aquele material, tanto de cola quanto de mola, né? Material embolizante nitidamente relacionado à parede da vesícula biliar. É comum identificar esse artefato, a gente chama artefato de endurecimento do raio. Existem alguns tomógrafos que minimizam isso de dupla energia, tá? Mas nitidamente está na parede da vesícula biliar, tá? E realmente se tem uma ideia de redução desses artefatos, dessas estruturas vasculares perivesicular, tá? Quanto ao stent que ele colocou, infelizmente o stent trombosou. O stent está aqui, ó, no plano coronal, talvez seja melhor para a gente observar, tá? O stent está aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui e reformatar no plano coronal. Ele diz que algumas imagens foram, enfim, não tem todos os planos, está um pouquinho degradado, mas vocês acho que vão dar para ter uma ideia que de permeio ao stent não tem opacificação, tá? Então, ó, um tecido com densidade de partes moles por presença de trombo no interior do stent, tá? Normalmente o plano axial vai ficar melhor, talvez não vieram todas as imagens aqui para a gente fazer uma reformatação adequada. A região do fundo da vesícula biliar é essa, né? Então, a gente não via, apesar dos artefatos, não via mais solução de continuidade, tá? E o aspecto era esse. Ok? Então, vou interromper um compartilhamento e devolver para vocês. Vou só responder aqui umas perguntas da doutora Carmen. Tá? Ela pergunta aqui se foi feita a investigação de trombofilia no primeiro diagnóstico de trombose. A gente não tem essa informação, já que o diagnóstico foi feito em 2007 e a gente só começa a acompanhá-lo em 2015. Ele não trazia essa informação para a gente. Se ele foi anticoagulado nos primeiros 6 meses da trombose. Eu acredito que não. Também a gente não tem essa informação e ele também não negava aí o uso de anticoagulante. Com certeza não foi, Gil. Com certeza não foi. E a outra pergunta é se após a primeira hemorragia ele fez profilaxia secundária. Sim, ele estava em profilaxia com ligadura elástica e o beta-bloqueador na dose máxima tolerada para ele. Estava em uso de propranolol. Queria ouvir comentários do Edmundo e da Norma, por favor. E, obviamente, Jaime e Antônio, se quiserem também. Boa noite, Edmundo, eu vou falar primeiro. É um caso super interessante e muito intrigante, né? Pena que a gente fica com algumas lacunas de informações da parte mais antiga, né, da década de 2007, porque, por exemplo, eu não sei se vocês têm essa informação, o abscesso hepático foi secundário a alguma outra infecção intraabdominal, uma diverticulite, alguma coisa assim, porque a gente fica com a lógica achando que ele teve alguma infecção intraabdominal, que daí fez piliflebite, e da piliflebite né, ficou com a trombose porta residual. Tem essa informação? Vocês sabem alguma coisa da época de 2007? Norma, não. Inclusive, nós descobrimos essa hipertensão portal por um episódio de hemorragia digestiva. Um doente difícil que questionava o tempo todo, ele não aceitou a indicação do TIPS e não aceitava anticoagulação. E ele só veio aceitar agora, recentemente, quando ele começou a ter diarreia
e a gente falou para ele que era uma colopatia hipertensiva, evento isquêmico, alguma coisa assim, muito difícil. Ele dizia, mas se eu sangrar. Então, ele não, jamais sabia de nada e entrou numa hemorragia digestiva. Entendi. Então, assim, algumas coisas que a gente fica pensando, né? Pelas imagens, fica parecendo que ele obstruiu todos os pequenos raminhos portais. Então, existe a venopatia obliterativa portal, que às vezes não tem trombose do tronco principal, mas tem trombose dos micro-ramos, né? Muitas vezes secundária ou infecção intraabdominal, infecções de repetição, às vezes doenças autoimunes, outras situações. E a gente vem dar o diagnóstico já, como é que deu o diagnóstico? Mas chegou na mão de vocês já numa fase avançada, em que você tem hipertensão porta e plaquetopenia. E aí começa aquele velho dilema, como é que você vai anticoagular um paciente que sangra por hipertensão porta e que tem plaquetas baixas, né? Então, eu costumo chamar isso de síndrome do lençol curto. Você não sabe se trata uma possível trombofilia que ele tenha, que causou as tromboses, mas, por outro lado, com o risco de aumentar o risco de sangramento por varizes, ou gastropatia congestiva, colopatia portal, o que for, né? Eu uso como um parâmetro, digamos, de você, possível indicação de anticoagulação no paciente com trombose porta crônica, quando esse trombo entra na mesentérica, justamente por medo de complicações de isquemia intestinal, de infarto intestinal, etc. e tal, né? E agora a gente entende mais, como o Anano falou, de porque ele não foi anticoagulado, porque ele não aceitava. Na verdade, ele teria, de certa forma, indicação desde 2015, né, que ele sangrou, tratar as varizes na medida melhor possível, e depois disso anticoagular. Mas a gente entende agora por que ele não fez isso. Muito curiosa, eu achei a apresentação da biliopatia portal dele obstruindo o infundíbulo, né? Então, a gente teve alguns casos já aqui, casos geralmente muito ruins, de biliopatia portal por obstrução de colédoco, obstrução por compressão de veias ou por fibrose de colédoco. Mas apresentando a forma de cometendo vesícula biliar, realmente eu nunca tinha nem ouvido falar nisso, bem curioso isso, né? E aí a gente está numa situação agora que parece que mesmo já depois do procedimento intervencionista de abrir a porta e abrir a mesentérica, ele com um mês depois já anticoagulado, mesmo assim ele trombosa de novo, né? Então eu fico imaginando que esse paciente tem um evento, tem alguma condição trombofílica, embora não tenha sido encontrada pelas pesquisas que foram feitas, importantes. Porque, primeiro que tudo, a gente não sabe detalhes da época do abscesso hepático, o que foi que levou. Ele parece ter feito uma trombose não só do ramo principal da porta, mas não só do ramo direito e esquerdo, mas dos micro-ramozinhos intrahepáticos todos. E depois disso parece ter tido progressão do trombo também, né, durante a evolução das vários exames de imagem que se mostra aí. Se bem que ele pode ter hipofluxo portal e pelo próprio hipofluxo ele está, assim, predispondo a esse crescimento do trombo. Mas o fato dele ter obstruído o estente agora com um mês de diferença e em vigência do rivaroxabana, eu interpreto isso como ele tendo talvez uma trombofilia significativa que talvez merecesse um estudo do ponto de vista de hemostasia mais aprofundado, com hematologista, alguma coisa assim, até para se definir qual seria o melhor anticoagulante para ele, que parece, com o NOAC aí, parece que não funcionou muita coisa, né? Ele com um mês está trombosado o estente. Um caso bem complexo, é bem difícil para a gente pensar por onde a gente começa, né? Tem várias nuances. A nuance de hipertensão portal, no sentido de varizes esofágicas, a colopatia portal, que acho que vai ser um problema importante aí, já que ele trombosou novamente grande esse estente que foi colocado. É um paciente realmente de manejo muito difícil, para a gente definir por onde a gente começa a atuar nele. Mas eu penso, talvez, numa investigação do ponto de vista hematológico, de hemostasia, aí, tentar fazer isso mais aprofundado para tentar determinar que anticoagulante seria melhor para ele. Se não seria, de repente, uma velha heparina ou varfarina, talvez tivesse uma ação melhor do que os anticoagulantes mais novos. Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite aí do pessoal do Instituto DOR. Como a Norma falou, é um caso bastante complicado, sobretudo, inclusive, pela idade, já um senhor de 80 e poucos anos, que vem com essa história dessa trombose de porta. Eu tenho a impressão que essa trombose tem alguma relação com esse abscesso que ele teve em 2007, 2000 e alguma coisa. Eu tenho a impressão que está associada, essa trombose começou daí, eu não sei exatamente por que ele teve o abscesso, mas eu acho que foi a partir daí, e evoluiu com essas obstruções todas, evoluiu com hipertensão portal, com sangramento digestivo,
e terminou agora com a biliopatia portal. Eu também nunca tinha visto esse aspecto de comprimir somente a vesícula, de distender somente a vesícula. Isso é uma coisa, para mim, eu nem conhecia, como a Norma falou também. A gente já teve uns casos lá com Norma, inclusive, lá no Hospital das Clínicas, aqui em Recife, mas obstruindo mais para baixo, inclusive dilatando via biliar. E a gente tem que intervir do ponto de vista de dilatação de via biliar. Teve um caso, eu acho que o ano passado, um ano atrasado, a Norma também acompanhou, a gente tentou passar um stent para abrir via biliar, para drenar via biliar, por duodenoscopia, por colangioscopia, e terminou dando problema, uma pancreatite, o doente terminou indo a óbito. E tem outros casos também, tem alguns casos no consultório. A gente tem uma entidade aqui que vocês não veem mais, na Bahia eu acho que ainda tem alguma coisa, que é chamada cistosomose mansônica. Então, esses doentes, até os anos, hoje em dia, mas não, nos últimos 20 anos não, por conta justamente disso, mas até os anos 90, 80, 90, se fazia muita esplenectomia para tratar hemorragia digestiva por hipertensão portal cistosomótica, que é uma hipertensão portal não cirrótica, mas aí não é por um processo obstrutivo, como está vendo nesse caso, mas por um hiperfluxo. Tem um pouco de obstrução também pelo ovo do cistosoma, mas tem um hiperfluxo esplênico significativo, sobretudo com o aumento do lobo esquerdo. Então, se tirava o baço, hoje em dia a gente tira muito menos, a esplenectomia só em casos assim extremos, em algumas situações muito específicas, porque o tratamento endoscópico tem sido bastante satisfatório, com ligadura de varizes, e com beta-bloqueador também. E a gente viu também com os estudos, sobretudo com o Doppler, os estudos angiográficos que a gente dispõe, hoje em dia, a gente viu que a incidência de trombose de porta pós-esplenectomia é em torno de 30%, quer dizer, é um negócio assustador. Então, eu tenho doentes no consultório, pacientes já com mais idade, que fizeram há 30, 40 anos atrás a esplenectomia, que evoluiu com hipertensão portal, e ao longo dos anos, às vezes esse fluxo da retirada do baço, da ligadura da veia esplênica, diminui tanto o fluxo para dentro do fígado, esses doentes, aos poucos, eles vão se cirrotizando por conta do hipofluxo da retirada. Hoje em dia, o pessoal liga, a partir dos anos 2000, começaram a ligar a gástrica esquerda e toda a conexão que chama direita e esquerda da porta com a ázigos, e aí o cirurgião vai chuleando, vai ligando todos esses vasos, com isso, que chama, em São Paulo chamam DAP, desconexão ásico-portal, com esplenectomia. Com isso, melhora o fluxo hepático, ainda fica algum fluxo hepatopetal, e isso diminui a chance de trombose, mas mesmo assim é uma coisa que a gente vê muito. Eu fiquei também curioso que vocês entraram para tentar colocar o stent, manipular a veia porta por via percutânea, pelo próprio fígado, pelo que eu entendi. Eu não sei por que vocês não pensaram em entrar com um TIPS por cima, por uma das veias hepáticas, que não sei, eu acho que seria mais, e tentar obstruir a gástrica esquerda através da própria porta, ou algum shunt. Eu não sei se teve uma hora que eu vi, parece que ele tem um shunt espleno-renal espontâneo, e eu também não sei se haveria viabilidade de tentar entrar na porta por esse shunt, entrando pela cava inferior. Bom, eu acho que isso é um caso dificílimo. Eu concordo com o nome, eu acho que talvez tenha que se rever a anticoagulação, mas eu não sei se vai se conseguir muita coisa, com toda sinceridade. Eu acho que tem que aparar aí as arestas, tentar contornar essa hipertensão portal, se ele começar a fazer varizes, fazer ligadura, fazer tratamento endoscópico, fazer beta-bloqueador, fazer o que for possível, e segurando esse doente. Eu não vejo, assim, uma perspectiva, um tratamento que vá mudar muita coisa. Eu acho que tem que ir. Ele já vem desde 2007, quer dizer, há 15 anos, há 13 anos já nessa história. Então, eu acho que vocês já fizeram muito. Esse doente está vivo ainda. Eu acho que por conta de todos esses tratamentos que vocês, essas abordagens que vocês têm fazendo. Bonito caso, parabéns aí para todo o grupo aí que está acompanhando esse doente. Obrigado pelo convite. Posso fazer um comentário, né? Claro. É para fazer. A gente tem uma experiência grande com esses acessos de percutâneos, tanto pelo baço quanto pelo fígado. E a gente observou, quando a gente consegue recanalizar alguma coisa da porta, não que esse caso quando a gente entrou lá e não tinha nenhum ramo intrahepático, aí não tem o que fazer ali, né? Mas quando a gente consegue recanalizar o tronco da porta e ele tem os ramos intrahepáticos, a gente observou que esses fígados aumentam, tem casos que aumentou 30%, 40% de volume
quando você faz uma volumetria pré e pós-angioplastia. Então, a gente sempre tem tentado não fazer o TIPS, ou fazer um TIPS de um calibre muito pequeno. Esse paciente em especial, como ele não tinha nenhum ramo intrahepático, meu questionamento na hora era você criar um regime de baixa pressão saindo pelo TIPS e não sobrar nenhuma circulação intrahepática. Por causa dessa trombose de todos, não tem nenhum ramo intrahepático da porta, todos eles estão trombosados na origem, né? Então, é um caso que a gente discutiu muito, embolizar a gástrica esquerda. Ele estava com um controle razoável por endoscopia, e aí você perde também mais uma saída. A gente tem, lá no Colana a gente discute isso. Às vezes deixa uma saída ali, pelo menos para você ter por onde o sangue passar, né? Então, mas são casos muito difíceis. Em relação à anticoagulação, a gente já teve trombose com Marevan, com Xarelto, com tudo que você imaginar. A gente não sabe, eu pelo menos ainda não consegui chegar a uma conclusão do que usar nesses pacientes. Acho que realmente tem que ter um estudo e, sei lá, definir esse paciente aqui vai ficar melhor com isso, aquele, foi o que a Norma disse, né? Tentar uma anticoagulação específica para cada paciente, mas são muito difíceis. A gente já teve trombose com todos os tipos de anticoagulante que você possa imaginar. E uma coisa, até a gente tentou, essa semana a gente tentou uma recanalização de um estente de mesentérica superior. Depois de algum tempo, isso cria uma fibrose que não passa de jeito nenhum. É impressionante aquilo. E a gente tem colocado alguns estentes, como esse dele, né, que é um estente metálico comum, e eu acho que tem um prognóstico pior. A gente está tentando rever nossos casos. Eu acho que talvez tenha que usar sempre estente recoberto. Talvez tenha uma durabilidade maior. Né? Uma coisa que eu fiquei preocupada, Henrique, quando você foi mostrar o procedimento de embolização daqueles vasos perivesiculares, ele fez alguma piora de função hepática, porque eu fiquei com a impressão que ele nutria uma parte do fígado via aquelas colaterais perivesiculares, já que você diz que no ramo portal mesmo, os raminhos portais intrahepáticos são quase que fechados. Houve alguma deterioração de função hepática quando ocluiu os vasos perivesiculares? Olha, eu acho que eles criam um outro caminho, porque ali tudo se comunica, né? Aquela barriga dele, tudo se comunica. Ele só tinha que procurar outro caminho, por isso que eu não me preocupei muito em fechar aqueles ramos do infundíbulo, principalmente. Aí o Gilberto pode dizer ambulatorialmente se ele piorou a função hepática. A princípio, no primeira consulta pós-alta, na verdade, ele veio melhor, tá? Do ponto de vista clínico. E ele vai voltar semana que vem com a gente, com exames, para a gente reavaliar, mas eu acredito que esteja bem, porque senão a gente já teria notícias. Eu acho que esse paciente pode funcionar um pouco como os estosomóticos da gente, porque eu acho que ele deve manter boa parte da nutrição hepática dele via artéria hepática, né? Já que a porta está tão fechada, tanto o principal quanto os raminhos intrahepáticos. E o que a gente vê na experiência aqui com os estosomóticos é que, como eles ficam com o fígado muito arterializado, esse fígado fica mais sensível a hipotensões quaisquer, né? Então, os nossos estosomóticos descompensam muito após a hemorragia digestiva, porque eles fazem um sofrimento hepático muito maior, como se fosse uma trombose porta total. E aí a gente acaba tendo o que a gente chama de cirrotização do estosomótico após hemorragias recorrentes, porque esse fígado fica muito mais propenso, muito mais sensível a isquemias quando você faz alguma hipotensão por hemorragia digestiva, por exemplo. A gente já teve um caso, lembra, Ana, a Giselda, que nós fizemos, foi uma recanalização de TIPS, era uma Budd-Chiari com TIPS muito antigo, tinha mais de 10 anos de TIPS, só que quando eu fui recanalizar, era a terceira recanalização, ela teve uma hemorragia, fez um hemotórax, quando ela entrou em noradrenalina, acabou, aí fez insuficiência hepática muito rápido, e aí acabou falecendo. Mas é isso que você está falando, ele fica dependente totalmente você bypassa todo o ramo portal. Isso às vezes é uma catástrofe para esses pacientes, né, se tiver algum evento. Isso está bem demonstrado. Eu acho que eu sou mais velho e eu me lembro nos anos 90, teve alguns estudos aqui em Recife, também na USP, lá no HC, com arteriografia pós-esplenectomia ou pós-cirurgia de Warren ou pós-esplenorenal clássica, e que a porta diminui e, compensatoriamente, a artéria hepática aumenta, dilata na tua cara. Meses depois da cirurgia do Warren ou do DAP, do que for, a artéria hepática aumenta o calibre. Então, o fígado, nessas situações, ele passa a ser
bem arterializado, aquele negócio de 70 com 30 deve inverter o fluxo passeio arterial e menor portal. Gente, muito obrigada. Eu queria passar agora o caso do Paraná, só para responder a Norma. Eu acho que a gente precisa sentar, o grupo Hepatologia DOR Brasil, e a gente pensar alguma coisa sobre anticoagulação. Eu e o Paraná temos discutido isso muito, e lembrar que às vezes é muito difícil você assumir uma anticoagulação, às vezes não é sempre muito difícil, num paciente de 82 anos de idade. A gente optou pelo NOAC porque ele recusou o TIPS, graças a Deus, eu adoro o TIPS, o Salas sabe disso, eu amo o TIPS. Às vezes ele fala, calma, Ana, não dá, a gente tem discussões assim maravilhosas, Gil participa de todas, e é muito difícil a aderência quando você usa, por exemplo, o Marevan num paciente desse. Ele não é aderente, ele é indisciplinado e um paciente fantástico, amigo nosso, mas ele só faz o que ele quer. Então, a gente chegou a um meio termo, a gente pensou em parar a anticoagulação para buscar uma síndrome de hipercoagulabilidade, alguma coisa, mas não teria um benefício para ele nesse momento, a gente acrescentaria risco. O menos pior foi esse NOAC que nós escolhemos, que a gente achou que corresse menos risco. Mas é um tema fascinante, um dia a gente vai voltar a ele. Muito obrigada, eu queria passar para o Paraná. Paraná, por favor, apresenta o Edmundo, apresenta a Norma, para a gente, tem gente que dificilmente não os conhece, mas eu gostaria que eles fossem devidamente apresentados. Muito obrigada, gente. Tá sem o áudio. Paraná. Obrigado, Ana. Foi um belo caso, complexo. Já tivemos casos como esse, extremamente difíceis. E isso demonstra o espectro de complexidade que existe na hipertensão portal não cirrótica. O caso que eu vou apresentar aqui, ele é um pouco diferente, mas está no escopo da hipertensão portal, no mesmo escopo da hipertensão portal não cirrótica. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Perfeito. Sim. Muito bem, então vamos lá. Então, essa é uma paciente de 56 anos que em 2015 foi apresentada no Hepatologia do Milênio. É uma paciente de sexo feminino com história de cirurgia bariátrica 2 meses antes. Na cirurgia foi visto já um fígado irregular, foi realizada uma biópsia. Essa paciente tem história de uso de chás emagrecedores, chá de 30 ervas, chá de 37 ervas e uso de vários shakes e termogênicos. Ela tinha um anticorpo, uma história de anticorpo anticardiolipina positivo, mas que depois foi solicitado e foi negativo. Vou comentar posteriormente. A ST e LT normais, gama GT 3 vezes o normal, fosfatase alcalina 2 vezes, 1,5 o normal, persistente. É uma paciente que trazia ultrassom com aspecto de fibrose portal, que nas áreas endêmicas para extosomose são geralmente associados imediatamente a esse diagnóstico. E por conta disso, ela já trazia uma sorologia com teste cutâneo, uma sorologia e teste cutâneo de extosomose negativo. Ela não é de área endêmica, é de Salvador mesmo. Marcadores virais e autoanticorpos negativos. Esses eram os chás que a paciente tomava, e se vocês observarem aqui a quantidade de substâncias que esses chás têm, isso dá um trabalho danado, porque a gente tem que ir uma a uma, ver o que está publicado na literatura, o que não está publicado, e vai avaliando que possibilidades de dipertenos, alcaloides, tripertenos, fitoesteroides tem nessas substâncias. Isso só com um bom farmacêutico a gente consegue fazer. Mas aqui haviam substâncias que tinham alcaloides e que tinham também dipertenoides.
Os marcadores virais autoanticorpos negativos, ZG normal, obviamente essa era a preocupação, a paciente mulher, que aparece com alterações do perfil bioquímico hepático, alterações macroscópicas do fígado, as provas de síntese hepática normais, albumina e tempo de protombina, a ultrassonografia com a fibrose, ela fez uma colangio-ressonância por conta das alterações observadas na fosfatase e na gama-GT, que mostrou apenas doença parenquimatosa crônica do fígado, sem dilatação de via biliar. Bom, essa paciente ela já tinha uma biópsia lá na cirurgia, mas eu queria pedir aqui uma opinião dos nossos dois discutidores. Se essa paciente não tivesse biópsia, óbvio que com a biópsia o que eu vou fazer é reavaliar essa biópsia, mas se essa paciente não tivesse biópsia, neste momento, com este quadro, Norma, você faria a biópsia? Paraná, o que a gente tem, na verdade, é aumento de canaliculares transaminados normais, é isso? E com essas imagens no fígado, um fígado com aspecto do fígado feio, macroscopicamente heterogêneo, essa imagem compatível com fibrose portal. Eu acho que a gente tem que ver para poder chegar a um diagnóstico, né? Se isso tem a ver com Streiss ou se tem alguma outra doença que a gente não esteja conseguindo identificar aí. Eu acho que sim. Já que a investigação de sorologias, de exames não invasivos não chegou a uma conclusão, acho que a gente tem que ter biópsia. Edmundo, você concorda? Eu acho, concordo, e eu vou mais além. Eu acho que talvez a via laparoscópica fosse preferencial, uma biópsia sob visão direta com um fragmento grande, porque muitas vezes uma por agulha percutânea num doente que tem fibrose periportal, que tem uma fibrose com ramos mais espessos, maiores, a biópsia com agulha pode resvalar num ramo desse de fibrose e sair do nódulo, e você tirar um fragmento que subestima o grau de fibrose. Ele pode desviar da própria fibrose. Então, eu acho que aí uma biópsia, até uma biópsia em cunha, se fosse preciso. Agora, não cunha de cápsula, para não pegar fibrose subcapsular, mas uma biópsia ou com uma agulha mesmo, sob visão direta, ou com uma biópsia em cunha profunda. Nós aqui também, em caso de suspeita de doença biliar ou doença vascular, essa é uma situação que a gente não faz biópsia por agulha, faz cunha profunda. Precisa ter realmente uma quantidade de material maior, a quantidade de espaço-porta maior, e tem que fugir do espaço subcapsular por causa daquela fibrose que atrapalha muito. Você concorda, Norma, com isso? Concordo, sim. Agora, Paraná, uma dúvida só. Ela tem alguma história familiar? Porque, assim, um paciente que tem fibrose portal vista no ultrassom e alteração de canaliculares, embora ela já tenha 56 anos, uma coisa que me faz pensar em fibrose hepática congênita. Ela está um pouco fora de faixa etária, mas nenhuma história familiar, de nada. Nada. Ok. A biópsia que nós optamos aqui nesse caso é laparoscópica, mas aí no caso dela, a gente foi buscar a biópsia hepática para rever. Esse é um fenômeno que, se a gente tivesse biopsiado o paciente que vocês apresentaram anteriormente, provavelmente a gente ia ver não tanto essas alterações no espaço-porta, mas nós iríamos ver a proximidade de estruturas lobulares, umas muito próximas da outra. Isso significa extinção do parênquima, algum grau de isquemia hepática. Se a gente observar, você tem aqui um espaço-porta, outro espaço-porta, outro espaço-porta, outro espaço-porta, uma veia centro-lobular, outro espaço-porta. Parece um fígado porcino, fígado de porco, que é assim, fígado humano não é. E aqui e acolá a gente encontra um espaço-porta atrofiado e meio perdido entre espaços-portas bastante alargados, emitindo septos. Um caso estranho. E se a gente for olhar alguns espaços-portas, a gente encontra uma proliferação de vasos que não são vasos compatíveis com veia-porta. E na artéria, deixa eu ver se eu encontro uma artéria melhor aqui. Aqui você vê a proliferação de vasos. Isso parece muito com a antitosomose. Parece muito.
mas não é extosomose. Olha o espaço porta bem alargado, com vários e vários ductos, vasos aberrantes. Esses vasos aqui não são vasos portais. Se nós fizermos a imunohistoquímica, a gente vai ver que eles são vasos linfáticos. Na histosomose, Paraná, a proliferação de vaso não é tão abundante como nesses casos. Não é. Isso aí eu acho que não é cistosoma, não. Não parece mesmo, né? E tem uns septos bem perdidos assim no parênquima. Deixa eu ver se eu acho uma artéria. A artéria hepática aqui é um ramo de artéria. Ele tem uma espessura da parede maior, é um fígado arterializado. A gente vai ver melhor aqui. Aqui a gente está vendo espaço porta. Olha, uma artéria hepática com uma hipertrofia. Olha aqui, bonita, né? Está hipertrofiada. Cadê a veia? A gente não vê veia, vê os ductos. E, curiosamente, em torno do ducto, geralmente a gente vê, como lembra de longe aquela fibrose concêntrica que a gente observa na CEP, mas não é aquela casca de cebola, mas é uma reação em torno do ducto. Mas o que chama atenção, de fato, é que os ductos são íntegros, eles não são agredidos, a artéria hepática é hipertrofiada e cadeia veia. E onde está a veia, não tem veia. E os septos emitidos. Se a gente for para o picrocílios vermelho, a gente vai ver que realmente é fibrose o que esse paciente tem, não é nenhum colapso, é só fibrose, e aquele fenômeno anterior que eu mencionei, os espaços portas heterogêneos, aberrantes e muito próximos de uma veia centrolobular, mostrando que esse parênquima está em extinção, como diria o Dr. Warren. Esse é um fígado em isquemia com o parênquima em extinção. É um fígado que murcha, ele vai murchando. Na extosomose, você comentou, Norma, que o paciente que sangra, ele isquemia, ele descompensa. Parece um cirrótico, mas não é cirrótico, não é isso mesmo? Isso. É o que a gente chama de histosomótico descompensado, né? Antigamente a gente tinha muito isso. Quando chegou a hepatite C, descobriu que boa parte dos histosomóticos hepatosplênicos descompensados, na verdade, era um paciente co-infectado, né? Que tinha sangrado pela histosomose, hemotransfundido e pegado hepatite C. Mas ainda sobra hoje em dia, sabe, Paraná? Toda vez que a gente vê um paciente que histosomótico começa com ascite, começa com essas coisas, a gente sempre fica procurando, será que ele bebia? Fica tentando arranjar uma NESH, alguma coisa assim, mas esses pacientes, muitas vezes, a gente pega, tipicamente aquele paciente, geralmente mais idoso, né? Então, já tem uma história longa de histosomose, ou que sangrou várias vezes, ou que fez esplenectomia, ou que fez trombose porta, tá? E eu tenho uma experiência bem interessante disso, eu até apresentei isso no congresso aqui de 2017, eu trabalho muito com transplante para hepatocarcinoma, e a gente, na casuística de pacientes transplantados para hepatocarcinoma, eu encontrei 7 casos que eram histosomóticos puros, que não tinham cirrose hepática, né? E desses pacientes, alguns deles, no pré-operatório, a indicação do tratamento do CHC foi transplante, porque eles tinham sinais de insuficiência hepática. E o interessante é que eles tinham sinais de insuficiência hepática, mas eles não eram cirróticos histologicamente, sabe? Então, eram pacientes que tinham icterícia, que tinham ascite, tinha alguns deles, inclusive, com encefalopatia hepática, e não eram cirróticos histologicamente. Eram histosomóticos graves, geralmente é deles com hemorragia digestiva prévia, que tinham isso que você está mostrando, a extinção de parênquima. Não fazia nódulo cirrótico, mas tinha realmente a aproximação dos espaços porta das veias centrolobulares, como se tivesse perdido parênquima por isquemia crônica. Isso é uma coisa que a gente vê sempre, a gente vê muito isso no ambulatório. É um cirrótico funcional. Nós temos aqui 8 pacientes, inclusive um que tinha peritonite bacteriana espontânea. 8 pacientes que nós transplantamos, que não eram cirróticos e funcionavam como e apresentavam como cirrótico funcional, ascite de difícil controle. E tem um dos nossos casos que quem acabou transplantando foi o Ígenes, era um juiz aqui de Salvador, foi para Fortaleza, a gente ele não conseguiria sobreviver, e o Ígenes estava mais célere na lista lá em Fortaleza, a gente mandou ele para lá, ele foi transplantado lá, e para surpresa de todos, apesar de estar com 18 de bilirrubina, estar com ascite tensa, tinha feito vários episódios de sepse por translocação bacteriana, esse paciente sobreviveu e no explante não era cirrose. Era isso aí.
Edmundo, você já tem essa experiência de ter transplantado pacientes com patologia isquêmica do fígado não, e que se comportavam como cirróticos? De transplante mesmo, eu não me lembro, não. Eu me lembro desses casos de Norma, de ter visto, de hepatocarcinoma histosomótico, que é um negócio paradoxal, porque, teoricamente, não haveria necrose e regeneração de hepatócitos para ter uma displasia ou uma neoplasia na histosomose. Agora, o que a gente vê muito é o histosomótico evoluindo para cirrose, independentemente de ter vírus e de qualquer coisa. A gente vê por alteração perfusional mesmo, por déficit de perfusão por veia porta, pela retirada do baço, ou por colateral, ou por um shunt espontâneo e coisa, e a arterialização do fígado, e aí isso, ao longo dos anos, isso vai terminar cirrotizando um fígado que é histosomótico. Se falava muito, eu me lembro antigamente, o pessoal mais antigo falava da cirrotização da histosomose. Isso pode acontecer. Muito bem. Essa é uma doença chamada, se não for histosomose, essa é uma doença portal. Dentre as doenças portais, já foi citada uma delas, que é a fibrose hepática congênita, mas que caracteristicamente tem aqueles ductos mediozonais aberrantes e um tipo de fibrose diferente. Essa é uma doença onde existe o desaparecimento de ramo de porta, fibrose, alargamento, arterialização do fígado. E hoje o nome correto para essa doença é portosinusoidal, porque eu não tenho aqui as lâminas, mas se eu fosse olhar o sinusoide desse paciente, é um sinusoide que primeiro se dilata, depois ele faz uma espécie de carpete fibroso, justamente por causa da arterialização do fígado. E a questão é que essa doença é pouco conhecida, pouco discutida e no Brasil muito confundida com a histosomose. Eu não tenho dúvida que em vários locais o diagnóstico seria histosomose, mesmo não tendo resto de ovo, não tendo os testes sorológicos, que, aliás, eu queria perguntar a Edmundo sensibilidade e especificidade de teste cutâneo sorológico e utilidade clínica para o diagnóstico de histosomose. Então, Paraná, isso ainda é um problema no Brasil. Os testes ainda não são muito bons. Os cutâneos não são bons, não são mais usados. Está se usando mais os testes por ELISA, tanto IgM como IgG. Quando se usa antígeno, é melhor do que quando se usa anticorpo. Quando se usa antígeno na fase sólida, mas não é uma coisa ainda. A sensibilidade não é essas coisas todas, 70%. Também não é boa. Então, agora, é mais fácil a gente ter aqui falso positivo, dar reação cruzada com outros parasitas, do que falso negativo. O falso negativo é bem mais raro. Mas, como a gente tem outras parasitoses e outras helmintíases e coisas, às vezes pode dar reação cruzada. Mas a gente usa muito pouco. A gente usa quando chega um doente desse tipo que você está falando, que morou aqui em Recife a vida toda, que nunca tomou banho de rio, e isso é muito raro de acontecer, porque geralmente nos hospitais públicos a gente atende o pessoal que vem da região da Zona da Mata, do Agreste, são pessoas mais humildes e que tiveram contato com água por pesca, por dar banho em animais ou lavar roupa, no caso das mulheres e tal. Então, é muito, muito difícil a gente não ter uma pessoa que não tenha epidemiologia positiva. E nesses casos a gente às vezes usa para a sorologia, mas não é uma coisa que a gente usa na rotina. Os testes disponíveis que existem nos laboratórios privados, a sensibilidade e a especificidade não são muito boas. A gente acaba... Rápido comentário seu, Norma. Bom, histologicamente, claro, se você encontrar o ovo, encontrar o granuloma, você fica confortável com a histosomose. Mas isso não significa que o diagnóstico está afirmado. A outra coisa é que a histosomose de longa data, você não pode não ter mais granuloma nem ovo. E valeria a pena observar a mucosa retal desse paciente? Teria alguma importância, sei lá, tomografia do reto para ver espessura ou mesmo a biópsia retal para ver se encontra granuloma na biópsia retal?
para o diagnóstico diferencial com histosomose ou não? O que é que você acha? Eu acho que a primeira pergunta, Paraná, é de onde é o paciente? Se esse for um paciente do ambulatório da terça-feira de manhã, do Hospital das Clínicas aqui em Recife, eu não preciso de nada. É um paciente que tem epidemiologia fortíssima, né, que a vida inteira tomou banho de rio, que a Ana Lúcia fez um ultrassom e viu a fibrose periportal típica pela classificação NIA-MEI, a gente não faz mais nada além disso. A gente não faz parasitológico, não faz biópsia retal, não faz coisa nenhuma. Agora, se esse paciente, de repente, mora no Paraná, mora em São Paulo, nunca andou pelo Nordeste, aí começa a ficar complicado, e nesses casos pode até ser interessante fazer uma astrologia, se de repente ele veio para aqui para Porto de Galinha, tomou banho de rio lá em Maracaípe, ou alguma coisa assim, um contato ocasional, então até uma astrologia pode servir. Mas a gente aqui na prática, concordo com o Edmundo, eu me lembro de ter usado astrologia para histosomose em alguns pacientes com febre de Katayama, com forma aguda de histosomose. Na forma crônica a gente nunca pede, né? Com certeza a gente pode ser que de repente a gente esteja engolindo aqui alguns pacientes com fibrose hepática congênita ou com avenopatia obliterativa portal, outras coisas, dando o diagnóstico de histosomose para ele, já que é uma doença muito endêmica aqui no meio da gente, tá? É o raciocínio bayesiano, né? Isso, pois é. Quanto maior a minha expectativa de doença, mais eu valorizo o achado. Isso. Agora, nessa sua paciente aí, eu fico pensando se algum desses componentes desses chazinhos que ela tomava, se tinha alguma toxicidade para endotélio vascular, sabe? E tenha feito uma venopatia obliterativa portal, uma esclerose hepatoportal, alguma coisa assim, com lesão de endotélio de veia porta. É uma coisa que eu fico imaginando. Droga que tem a circulação absorvida, né? Absorvida pelo intestino, chegou no fígado e tem algum grau de toxicidade endotelial dela. Perfeito. Porque se for com isso, ela fica meio idiopática aí, a etiologia dos problemas dela. Vamos lá. A gente sabe que tem vários medicamentos que podem causar lesão endotelial e causar esse tipo de problema também. Não só esse, como a síndrome de obstrução sinusoidal, doença veno-oclusiva. Exemplo clássico, a azatioprina. Outro exemplo clássico, oxaliplatina. Pode causar. Quantos pacientes já vimos assim? E por aí vai. Mas essa questão dessas ervas que são usadas hoje, vendidas livremente, a gente tem pouca informação. Mas alcaloide causa agressão de endotélio vascular. E essas ervas que contêm alcaloide precisam ser vistas com... Antigamente tinha um negócio de uma doença veno-oclusiva, de um chá da Jamaica. Te lembra disso? Pois é, coche, né? Uma coisa assim. Não, olha, é a Maria Preta, Mãe Boa. Ela também lembra desse negócio. Aí, Recife, eu não sei se tem Maria Preta, Mãe Boa, mas tem o Confrei, pode dar veno-oclusiva e pode dar agressão endotélio vascular. E nesses 3 casos que nós descrevemos, esse é um dos casos, foi publicado no Annals of Hepatology há 5 anos, 2 deles tinham um rechallenge, que foi feito pelo próprio paciente, que levou enzimas, não acreditou que era e voltou a tomar um shake de marca, e aí desenvolveu uma agressão hepática e na biópsia tinha exatamente esse achado aí. Então, esse paciente tem uma fibrose portal e septal, extinção do parênquima hepático, desaparecimento de ramo de veia porta, venopatia portal obliterativa, esclerose hepatoportal. Qual a conduta nesse caso? Qual é o prognóstico, a história natural? Deve investigar trombofilia genética? Vamos lá, Norma, rapidamente, o que é que você acha dessas 3 perguntas? Eu acho que a primeira coisa é suspender os chás, né? Então, se alguma coisa aí tem lesão endotelial, se a gente vai regredir ou não, só Deus sabe, né? Eu tenho uma paciente com doença obliterativa por oxaliplatina, que eu estou seguindo, não estou achando que vai regredir muita coisa, não. Então, o prognóstico eu acho meio incerto, até porque é uma doença que a gente conhece pouco e a gente não sabe se ela vai ser reversível com a retirada do agente agressor, tá? Em relação à investigação de trombofilia, eu acho que sim, Paraná também, tá? Embora seja estranho fazer só de trombose de ramos portais intrahepáticos, né? Se não tem trombose porta maior nenhuma, mas eu acho que pode ser. Então, acho que é uma doença que a gente não sabe exatamente em que terreno a gente está pisando e a gente está achando que pode ser dos chás, eu acho que é interessante a gente descartar outras possíveis causas de lesão endotelial. Edmundo, concorda? Concordo. Não vou acrescentar muito mais coisa, mas eu acho que como é fácil de fazer, sobretudo
fazer no sangue periférico a investigação clássica para trombofilia, fator 5, proteína S, proteína C, essas coisas todas, para afastar de qualquer jeito. O prognóstico, eu acho que não é ruim, não. Os casos que a gente vê, os raros casos que a gente vê, é uma doença muito rara, mas muitas vezes não são catastróficos, não são casos muito rápidos, muito graves e tal, mas é difícil de avaliar, porque eu não tenho muita experiência com essa enfermidade. Exato, é uma doença espectral. Quando a gente diagnostica sem hipertensão portal, geralmente a evolução é muito boa. Quando a gente já diagnostica por causa da hipertensão portal, o prognóstico é ruim, por isso que esses pacientes vão ao transplante. Agora, a evolução, existem pouquíssimos estudos, a evolução em 8 anos é estimada em mais ou menos 20% dos pacientes, ou seja, evolução para hipertensão portal. Na Europa, trombofilia genética presente em 50% desses casos. No Brasil, na nossa casuística de 80 e poucos casos, vai ser publicado agora, menos de 10%. Foi o caso dessa paciente, não tem trombofilia, e a conduta realmente é observação. Só lembrar que a hipertensão portal, a trombose de veia porta é 3 vezes superior nesses pacientes do que no paciente cirrótico. Portanto, esses pacientes têm que ser seguidos com ultrassonografia com Doppler. Essa é o grande diferencial. Mas, muito bem, essa paciente desapareceu completamente do segmento e retornou agora. Eu brinquei com a Ana, eu ia apresentar outro caso de um paciente transplantado com essa doença. Mas acabei trocando para esse, porque essa paciente voltou recentemente. Agora, depois de um longo período sem acompanhamento, ela teve Covid em outubro, não teve nenhuma complicação da Covid, mas inadvertidamente e equivocadamente prescrita por um profissional, usou corticoide, mesmo não tendo fase inflamatória nem necessidade de suplementação de oxigênio, usou ivermectina e usou nitazoxanida, esse inferno astral que está ocorrendo no país com a prescrição desses medicamentos que não tem a menor comprovação científica. Bom, verme ela não tem mais, né? Se tem alguma etiologia parasitária, não tem mais, está tratada. Nada. Verme já tratou com a ivermectina. Já tratou. O estrangeloide morreu tudinho. Morreu tudo. Ela está tratando com aquelas doses. Eu já vi de tudo. Tomar uma vez por semana, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana. É uma seita. Não tem nenhuma comprovação científica. Mas o que me chamou a atenção é que, quando ela chegou, ela tinha um baço percutível, que ela não tinha anteriormente. E ela aí trazia também um padrão de enzimas que não foi o que eu vi há 5 anos. A ST234, ALT 301, gama GT muito elevado e fosfatase alcalina mais de 2 vezes do normal. A ultrassonografia, fibrose portal, não septal, fibrose portal, e a esplenomegalia leve, e ela apresentava colaterais em hilo esplênico, sugerindo hipertensão portal em 5 anos. E agora? Isso é uma evolução própria da doença. A Covid pode ter acelerado essa doença. Lembre-se que a Covid é uma doença protrombótica. Ou essa paciente tem DILE por ivermectina, por nitazoxanida e essas mandracarias todas aí. E essa é a grande dúvida. O que é que vocês acham, antes da gente ver a evolução? O que é que você acha, Edmundo? Então, está sendo descrito, agora eu vi um caso de trombose de porta por Covid. É uma coisa que está se achando que é muito mais alto a incidência do que se pensava, e tem gente até propondo fazer Doppler nesses pacientes e tal, porque parece que a incidência de trombose de porta, e inclusive trombose de artéria também hepática, a Covid é uma doença trombogênica, trombosa tudo. Tem aquele trabalho clássico de Milão lá que eles mostram que fizeram necrópsia minimamente invasiva, 48 casos, um estudo, eu acho que eu mandei até para você esse estudo do Paraná. Belíssimo, tem umas fotos com herniação de parede de artéria, herniação de parede de veia,
umas coisas assim muito bonitas. Então, mas não acredito. Aparentemente, esse ultrassom não mostrou nessa doença, nessa paciente especificamente, eu quero crer que não tenha trombose pelo COVID. E eu acho também que talvez essa evolução da doença dela não seja decorrente da COVID, da virose agora aguda. Eu acho que isso pode ser decorrente nem por dílico, ivermectina ou nitazoxanida, ou essas drogas que estão usando. Mas pode ser evolução, a história natural da doença dela. Depois de 5 anos, parece que ela foi vista e agora é revista e agora evoluiu. Você falou que um percentual pequeno aí desses casos de esclerose portal, dessas doenças que podem evoluir com infecção portal, pode ser o caso dela, esteja nesse percentual pequeno com essa evolução desfavorável. Perfeito. Norma, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, uma coisa só que eu fico pensando, Paraná, se não tem alguma coisa aí de Salvador, alguma exposição por hábitos de vocês, que aumente esse número de esclerose hepatoportal. Porque, assim, eu conto nos dedos aqui, desde uma mão, eu acho, pacientes que eu vi aqui em Recife que pudessem se encaixar nisso, sabe? Então, eu não sei se a gente está deixando passar ou se vocês têm algum fator de risco aí por exposição a algum chá que seja da cultura do baiano, de usar, que do resto. Será que não é o azeite de dendê, hein? Não pois é o dendê. Pode ter certeza que não é o dendê. Mas nesse caso dessa paciente aí, eu acho que talvez pode ser que ainda tenha resto aí ou da lesão do próprio COVID ou desses 500 medicamentos que ela usou, mas provavelmente acho que ela teve progressão da doença. Talvez não seja esse nível todo de transaminase ou de fosfatase, como a GT, mas ela deve ter tido progressão, porque já que ela agora tem esplenomegalia e tem colaterais, né, do esplênico. Muito bem, essa paciente voltou agora em janeiro, depois de solicitados os exames. Ela está em curva de descenso das aminotransferases, também da gama-GT e da fosfatase. Foram feitas de novo todas as sorologias negativas e uma endoscopia sem varizes, embora na ultrassonografia ela tenha evidências de que esteja desenvolvendo hipertensão portal. Grande problema agora, como seguir esses pacientes, né? Os pacientes que têm uma doença com potencial de evolução para hipertensão portal, com risco pelo menos 3 vezes maior do que um paciente cirrótico tem para trombosar a veia porta, e geralmente as tromboses são extensas. Infelizmente, no Brasil, eu tenho vários casos de trombose, muitos associados a essa doença, e os pacientes entram e saem dos serviços de saúde sem diagnóstico. Eu sempre coloco para meus pacientes um bilhetinho que, se ele tiver dor abdominal e ele for uma emergência, ele diga que é para fazer ultrassom com Doppler. Senão, ele sai de lá com o Buscopan e ninguém avalia trombose. Eu tenho um médico assim, nessa condição aqui, um colega nosso. Então, quando tem esse tipo de paciente, dor abdominal, geralmente a dor abdominal é hipocôndrio direito, respondendo no dorso, e o sinal do cadarço, pede o paciente para amarrar o sapato, ele não consegue dobrar, fletir o tronco sobre a coxa, como dizia o professor Dominique Valar, que é quem mais entende desse assunto no mundo. Esses pacientes, a gente não tem muito o que fazer. Aquilo que Ana falou, anticoagulação, é um problema. A gente não tem argumento para anticoagular um paciente desse, mesmo que ele não tenha hipertensão portal, não tem argumento científico para isso. Se tivesse uma trombofilia, tudo bem, mas não tendo trombofilia, não tendo trombose em outro território, complicado, só nos resta segui-lo e torcer para que não desenvolva doença hepática mais grave. Então, vou interromper agora o compartilhamento e agradecer a todos pela presença e pela bela discussão. Ana, com você, minha querida. Muito obrigada. Caso belíssimo, nós temos a mesma dificuldade aqui, nós temos poucos casos, como Norma falou, a nossa experiência não é grande como a sua. Eu acho que se não é o azeite de dendê, ou é o coco ou é o acarajé, alguma coisa tem aí. Agora, eu quero agradecer a todos a participação, terminamos com 52 colegas julgados. Quero agradecer a cada um dos palestrantes em especial, a você, Paraná, pelo apoio, a divisão dessa tarefa tão difícil.
agradecer ao Júnior e Eduarda pelo suporte técnico e já agora convidar a todos para no dia 2 de fevereiro nós vamos ter o tema do mês, que é adenoma hepático. Tá? Convidar a todos, nós já temos a programação até abril, março vai ser imunização e possivelmente abril hepatotoxidez. A gente está pensando, né, Paraná? Mas 2 de fevereiro, adenoma hepático, é uma terça-feira e nos veremos de novo. Muito obrigada a cada um de vocês pela paciência. Estamos fechando com 51 pessoas, são 9h31. Então, só nos resta agradecer e amanhecer felizes que teremos amanhã um Bom Dia Fígado. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Boa noite, minha gente. Obrigada. Boa noite, obrigado.